Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos ver essa história. Hoje vamos apresentar as 4 maiores pandemias do mundo. Acomoda-se no sofá e venha conhecer as causas e as consequências que levaram o mundo a quase o colapso total. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscrevam-se no canal. Chama a vinheta. Ao longo da história, a humanidade enfrentou diversas pandemias que causaram milhões de mortes e provocaram profundas transformações sociais, econômicas e culturais. As pandemias são caracterizadas pela disseminação de uma doença em vários países ou continentes, afetando um grande número de pessoas. Além das perdas humanas, esses eventos influenciaram o desenvolvimento da medicina, da ciência e das políticas de saúde pública. Entre as maiores pandemias já registradas estão a peste negra, a varíola, a gripe espanhola e a Covid-19. A peste negra é considerada uma das pandemias mais devastadoras de todos os tempos. Ela ocorreu principalmente entre os anos de 1347 até 1351 e foi causada pela bactéria Yersinia pestis. A doença era transmitida principalmente por pulgas que viviam em ratos infectados, muito comuns nas cidades medievais devido às condições precárias de higiene e saneamento. Acredita-se que a peste tenha surgido na Ásia e chegado à Europa por meio das rotas comerciais. Navios mercantes transportavam mercadorias entre continentes e, junto com elas, ratos contaminados que espalhavam a doença pelos portos e cidades. Em pouco tempo, a epidemia atingiu grande parte da Europa, da Ásia e do norte da África. Os sintomas incluíam febre alta, dores intensas, fraqueza extrema e o aparecimento de bubões, que eram inchaços dolorosos nos gânglios linfáticos. Em muitos casos, a morte ocorria poucos dias após o início dos sintomas. Como os conhecimentos médicos da época eram limitados, não existiam tratamentos eficazes para combater a doença. Estima-se que a peste negra tenha causado entre 75 e 200 milhões de mortes. Em algumas regiões da Europa, a população foi reduzida em mais de 1/3. A escassez de trabalhadores provocou mudanças econômicas importantes, alterando relações de trabalho e contribuindo para transformações sociais que marcaram o fim da Idade Média. A varíola foi uma das doenças mais letais e temidas da história. Causada pelo vírus varíola, ela acompanhou a humanidade durante milhares de anos, causando surtos recorrentes em diferentes continentes. Estima-se que somente no século XX a doença tenha provocado cerca de 300 milhões de mortes. A transmissão ocorria principalmente por contato direto com pessoas infectadas ou com objetos contaminados. Os sintomas iniciais incluíam febre alta, dores musculares e mal-estar. Posteriormente, surgiam lesões na pele que evoluíam para feridas espalhadas por todo o corpo. Além do alto índice de mortalidade, a doença deixava graves sequelas nos sobreviventes. Muitos ficavam com cicatrizes permanentes, enquanto outros perdiam parcial ou totalmente a visão. A varíola teve impacto significativo em vários momentos históricos, especialmente durante a colonização das Américas, quando populações indígenas foram dizimadas por não possuírem imunidade contra o vírus. Um marco importante no combate à doença ocorreu em 1796, quando o médico inglês Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina da história. Sua descoberta revolucionou a medicina e abriu caminho para o desenvolvimento de inúmeras outras vacinas. No século XX, a Organização Mundial da Saúde coordenou uma ampla campanha global de vacinação. Graças a esse esforço internacional, o último caso natural da doença foi registrado em 1977. Em 1980, a OMS declarou oficialmente a erradicação da varíola, tornando-a a única doença humana completamente eliminada por meio da vacinação. A gripe espanhola foi uma das pandemias mais mortais da era moderna. Surgiu em 1918, durante os últimos meses da Primeira Guerra Mundial, e espalhou-se rapidamente devido ao intenso deslocamento de tropas e civis. A doença foi causada por uma variante do vírus influenza A, H1N1. Embora tenha ficado conhecida como gripe espanhola, acredita-se que sua origem não tenha sido a Espanha.
O nome surgiu porque a imprensa espanhola, que não estava sujeita à censura imposta pelos países em guerra, divulgou amplamente informações sobre a epidemia. Os sintomas incluíam febre alta, dores no corpo, fadiga intensa e problemas respiratórios graves. Muitos pacientes desenvolviam pneumonia rapidamente, levando à morte em poucos dias. Um aspecto incomum da doença foi sua alta mortalidade entre jovens adultos saudáveis, grupo normalmente menos vulnerável às gripes. Calcula-se que aproximadamente 500 milhões de pessoas tenham sido infectadas em todo o mundo, representando cerca de 1/3 da população mundial da época. As estimativas de mortes variam entre 20 e 50 milhões de pessoas, embora alguns estudos sugiram números ainda maiores. A pandemia evidenciou a importância da vigilância epidemiológica, do investimento em sistemas de saúde e da adoção de medidas preventivas para controlar a disseminação de doenças infecciosas. A Covid-19 foi a maior pandemia do século XXI e uma das mais impactantes da história recente. Os primeiros casos foram identificados no final de 2019, na cidade de Wuhan, na China, e a doença rapidamente se espalhou para todos os continentes. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o estado de pandemia. Estima-se que o total de mortes associadas à Covid-19 no mundo esteja entre 14,8 e 35,2 milhões, sendo que o número de óbitos confirmados oficialmente ultrapassa os 7,1 milhões. A Covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2, pertencente à família dos coronavírus. Seus sintomas variavam desde casos leves, semelhantes a uma gripe comum, até quadros graves de insuficiência respiratória que exigiam internação hospitalar. Pessoas idosas e indivíduos com doenças pré-existentes apresentavam maior risco de desenvolver complicações. A rápida disseminação do vírus levou governos de todo o mundo a adotarem medidas de emergência, como quarentenas, restrições de viagens, fechamento temporário de escolas e estabelecimentos comerciais, além da obrigatoriedade do uso de máscaras em muitos locais. Essas medidas tinham como objetivo reduzir a velocidade de transmissão e evitar o colapso dos sistemas de saúde. A pandemia provocou uma das maiores crises globais das últimas décadas. Além das milhões de mortes registradas, houve impactos econômicos significativos, aumento do desemprego, interrupções no ensino presencial e mudanças profundas na forma como as pessoas trabalham, estudam e se relacionam. O trabalho remoto e as reuniões virtuais tornaram-se práticas comuns em diversos setores. Um dos aspectos mais marcantes da pandemia foi a velocidade sem precedentes no desenvolvimento de vacinas. Em menos de um ano após a identificação do vírus, cientistas e empresas farmacêuticas conseguiram criar imunizantes eficazes, permitindo campanhas de vacinação em massa em diversos países. Esse feito demonstrou o avanço da ciência e a importância da cooperação internacional em momentos de crise. A peste negra, a varíola, a gripe espanhola e a Covid-19 estão entre as maiores pandemias da história da humanidade. Cada uma delas ocorreu em contextos diferentes, mas todas tiveram consequências profundas para a população mundial. Juntas, causaram centenas de milhões de mortes e transformaram sociedades inteiras. Apesar das enormes perdas humanas, essas pandemias também impulsionaram avanços científicos, melhorias nos sistemas de saúde e o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para prevenir e controlar doenças infecciosas. O estudo desses acontecimentos históricos é fundamental para compreender os desafios da saúde global e preparar a humanidade para futuras emergências sanitárias. Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim. Valeu, até a próxima!